Jornal da Manhã. O programa a seguir é de conteúdo livre. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. Informação, opinião, esporte e entretenimento. Começa agora. Jornal da Manhã. Edição Vale do Aço. Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, e a hora certa 7h27. Repetindo, 7 horas 27 minutos. Olá, bom dia, eu sou Arthur Simões e está no ar o Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, pela Jovem Pan em 103.5 FM. Interaja com a gente e siga-nos no @Jovem Pan Vale do Aço Notícias e o nosso WhatsApp é 31 442 1035. Seja bem-vindo, hoje é sábado, dia 30 de maio de 2026. A produção e edição é de Janete Araújo e você confere a partir de agora os destaques desta edição. Moradores do Recanto Verde de Timóteo reclamam de transporte oferecido ser insuficiente. Projeto de transformação do Cefet em Universidade Tecnológica entra em fase final. E mais, família recebem de designação de imóveis do Residencial Planalto em Ipatinga. Moradores do setor 7 de Timóteo, em especial do bairro Recanto Verde, procuraram o jornalismo da Jovem Pan para reclamarem a respeito do transporte público municipal que atenderia ao bairro apenas 3 vezes ao dia. A repórter Janete Araújo acompanhou o assunto e traz mais detalhes. O Lauro Antônio, da Associação de Moradores do Bairro Recanto Verde, em Timóteo, os horários que são oferecidos 3 vezes ao dia não são suficientes para atender a demanda da população. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan, bom dia, minha amiga Janete Araújo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão do transporte coletivo. Nós estamos tendo dificuldade, porque o transporte coletivo que nos atende hoje são 3 ônibus, um Recanto via Primavera, um Recanto via SESI e um Recanto via Quitandinha. E, infelizmente, a gente não está conseguindo fazer a manutenção desses 3 ônibus. E está dificultando a nossa vida diária. São vários alunos, várias mães de família, pais de famílias que saem das suas casas e vêm ao trabalho. E aí, não tendo esses 3 ônibus, vem uma superlotação, dificulta a vida de outros. Outros talvez não dá tempo nem do ônibus parar para trazê-los para o trabalho, porque o ônibus vem superlotado. Então a gente está com essa dificuldade em resolver essa situação. Lauro, e essa situação aí da qual você reclama afeta não só o Recanto Verde, mas toda a região do setor 7 e até outros bairros? Quando a gente fala Recanto Verde via ao centro, aí abrange Santa Terezinha, Limoeiro, Jardim Vitória, Alegre, Santa Maria, Quitandinha, Timirim, até chegar ao centro. Então são vários outros bairros que também anseiam por esse horário de ônibus, que também depende de chegar até o centro via esses horários. Então a gente está preocupado, a gente está questionando isso, e também nos finais de semana, principalmente por ser bairros mais distantes do centro, das consultas médicas, do atendimento com urgência. Então não pode ter uma defasagem tão grande de horários. De que forma aí você avalia que a falta desse transporte de forma suficiente causa incômodos à população? O transporte coletivo, ele ainda é o primeiro meio de socorro que o cidadão tem, O cidadão paga passagem e consegue vir até a UPA. Senão ele vai ter que pagar um Uber, um táxi, e nem todo mundo desfruta dessa condição. Se não tiver uma vizinhança boa, que normalmente tem, aí ele não tem condições nem de socorrer alguém da sua família, porque o transporte coletivo é de 1 hora em 1 hora, 1 hora e meia,
aí talvez a coisa mais emergencial. Então é essa atenção que a gente está pedindo e a gente espera que eles consigam solucionar o mais rápido possível, porque a comunidade está cobrando, né, e carente dessas opções de transporte. A opção de transporte coletivo ainda é uma demanda grande. Ouvimos o Lauro Antônio, da Associação de Moradores do bairro Recanto Verde, em Timóteo. Em nota, a Prefeitura de Timóteo, poder concedente do transporte público no município, disse que a situação referente ao transporte público no setor 7 é acompanhada de registros de rota via GPS que atualmente estão disponíveis 28 horários de ônibus saindo do bairro e 26 horários saindo do terminal, o que garante a cobertura diária daquela região. A nota da Prefeitura reforça que todas as manifestações da comunidade são recebidas com atenção e encaminhadas para avaliação técnica. Repórter Janete Araújo. O projeto de transformação do Cefet em Universidade Tecnológica Federal de Minas Gerais entrou em sua fase de tramitação no Congresso Nacional. Após ser aprovado na Comissão de Educação e Cultura no Senado no dia 26, o projeto de lei será votado em plenário em regime de urgência nos próximos dias. Confira mais informações com a repórter Bruna Lage. Rodrigues, vice-diretor-geral do Cefet Minas, dá detalhes sobre esse processo. Foi um projeto de lei que começou a tramitar no finalzinho do ano de 2023. Ele ficou 2 anos tramitando na Câmara dos Deputados, passou por 4 comissões lá na Câmara dos Deputados. E aí, tendo sido aprovado, ele foi enviado para o Senado no comecinho desse ano e ele passou pela Comissão de Educação no Senado. Nessa semana, na terça-feira. Além do projeto de lei ter sido aprovado no Senado, ele também foi aprovado o requerimento de urgência para ele ser votado no Pleno. E então é a última etapa da discussão desse projeto no Legislativo e ele segue então, depois da aprovação pelo Pleno do Senado, que pode ser nos próximos dias, nas próximas 2 semanas, ele segue para sanção pelo presidente Lula. E sendo sancionado, então, o Cefet Minas e o Cefet do Rio de Janeiro, eles se transformam em Universidade Tecnológica Federal de Minas Gerais e Universidade Tecnológica Federal do Rio de Janeiro. Então, no caso nosso aqui em Minas Gerais, somos 11 campi, 3 aqui em Belo Horizonte e outros 8 em outras 8 cidades de Minas Gerais, em diferentes regiões, que passam a contar, então, com o campus da Universidade Tecnológica Federal de Minas Gerais. Então, isso vai representar um passo muito importante da evolução da nossa história institucional. O Cefet Minas é uma instituição que completa esse ano 116 anos e passou por diversos processos de transformação, né? Um desses processos nos tornou Cefet Minas, né? A gente começou como escola de artífices aprendizes em 1909, passamos a ser o Cefet Minas em 1978. Em 1978, a lei que criou o Cefet Minas, ela já nos colocava como uma instituição de ensino superior. Então a gente tem a oferta dos nossos cursos técnicos, mas a gente tem também a engenharia e a graduação e a nossa pós-graduação também, os nossos mestrados e doutorados. Então, essa Universidade Tecnológica Federal, que está sendo criada a partir da nossa transformação, ela mantém essa nossa estrutura acadêmica com esses diferentes níveis de ensino. Isso é uma identidade forte do Cefet Minas. Então, a oferta dos cursos técnicos, junto com os cursos de graduação e os de pós-graduação também. Eu conversei com Conrado Rodrigues, vice-diretor-geral do Cefet Minas. Repórter Bruna Lage. Ontem, 496 famílias de Ipatinga receberam a designação dos apartamentos do Residencial Planalto. O secretário de Planejamento da Prefeitura de Ipatinga, Ricardo Luiz, afirma que houveram critérios no momento de designar cada pessoa ao seu imóvel. Os critérios são definidos pelo próprio Ministério da Cidade e pelas leis municipais. Todos os critérios são aprovados pelos conselhos municipais
principalmente pelo Conselho de Habitação, Conselho da Cidade, e a gente tem que seguir toda uma normativa que é auditada pela própria Caixa Econômica Federal e pelo Ministério Público e pelo Ministério da Cidade. Então, todas as pessoas que estão aqui, elas já são beneficiárias do programa, elas já foram sorteadas e já possuem o apartamento. Só que durante o processo, a gente tem que obedecer determinados critérios de onde cada família vai habitar. Esses critérios são necessários pelo seguinte: no meio desses 496 famílias, você possui pessoas idosas, você possui pessoas com algum problema de mobilidade, alguma deficiência, algumas tem algum membro da família que são pessoas autistas, então tem que ser levado tudo isso em consideração para fazer essa seleção. Essas pessoas já estão passando por todo um trabalho pré-moradia junto com a empresa de consultoria que é contratada para esse processo, ela é obrigatória. Eles fazem todo um trabalho social para que a pessoa tenha o pertencimento daquele onde vai morar. Preservação do equipamento, do espaço que elas vão morar, de constituição do condomínio, dos blocos onde elas vão morar. E depois que essas pessoas adentram os apartamentos, o trabalho social continua. A capacitação delas e alguma atividade que eles podem desenvolver para melhorar a questão econômica delas, o acompanhamento das pessoas que têm filhos, para que elas estejam estudando, para que elas estejam participando dos programas sociais do governo, tanto municipal quanto federal. E no próximo bloco do Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, você vai ouvir: CUT Regional espera que o fim da escala 6x1 seja aprovado também no Senado. E ainda, Dia Mundial Sem Tabaco reforça alerta sobre os impactos do cigarro na saúde. Dizemos que ele tem histórias, ele tem... Ei, você já tá sabendo da ressaca do MG Motofest? Tem Fan por 22.100, Bros 160BS 25.500 e Titan 160 por apenas 23.650 e também condições especiais em outros modelos. E até no dia 31 de maio nós temos entrada zero, emplacamento parcial grátis. Então aproveita que é por tempo limitado e vem para a MG Motos escolher a sua. A Nissan vai conquistar você nesse mês com ofertas sensacionais também para PCD. Novo Kite Active 2026 a partir de R$ 99.990. Isenção de IPI, ICMS e IPVA grátis. Nissan Versa Sense a partir de R$ 92.990. Isenção de IPI, ICMS e IPVA grátis. A Kobe paga a preparação da documentação de isenção. Consulte na loja. É confiança, é tradição, é qualidade japonesa. Kobe, sua concessionária Nissan no leste de Minas. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Coelho Diniz. Menor preço todo dia, toda hora. Ovos brancos Camarina, só R$ 8,99. Melancia, abóbora japonesa, batata doce roxa ou laranja pera rio, só R$ 2,99 o quilo. Rosquinha Marilan 500 gramas, só R$ 3,99. Achocolatado em pó Toddy 370 gramas, só R$ 7,99. Linguiça calabresa sadia ou bife paf, só R$ 17,90 o quilo. Alcatra bovina, só R$ 39,90 o quilo. Filé de peito de frango, é filé de peito Big Frango, só R$ 12,99 o quilo. Ofertas válidas até domingo, 31 de maio. Coelho Diniz. Quer se preparar de verdade para o vestibular? No Vetor você encontra os melhores professores, material Bernoulli, monitoria individualizada e salas climatizadas para estudar com conforto. E ainda tem espaço individual na biblioteca para focar nos estudos. Tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Vetor, o caminho mais fácil para entrar nas melhores universidades do Brasil. Matrículas abertas. Fale agora mesmo pelo WhatsApp 319-9388-7335. Vetor. Aqui seu futuro começa hoje. Coleção Outono Inverno.m, referência em moda masculina. Lindas camisas em fibra de bambu, calças em sarja, tricô, jaquetas tradicionais e jaqueta em couro. E aproveite também a venda especial de terno e blazer.m. Tudo em 6 vezes sem juros. Temos também o tamanho plus size. .m, basicamente, a vida do homem muito mais elegante, nos principais shoppings. Atenção, torcedor! A Jovem Pan e o Livramento Lar e Construção vão transformar sua Copa em um verdadeiro espetáculo. Que tal assistir aos Jogos da Copa do Mundo 2026 com aquele churrasco top e os amigos reunidos? Então se liga! Você pode ganhar uma churrasqueira pré-moldada para fazer a festa em casa. Para participar, siga o Instagram da Jovem Pan Vale do Aço e do Livramento Lar e Construção. Leia as regras e marque seus amigos que não podem ficar de fora desse churrasco. Não perde tempo. Sua
Copa começa aqui. Brasil! Com Livramento, Lar e Construção e a Jovem Pan Vale do Aço. Já estamos de volta a Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, e a hora certa 7h41. Repetindo, 7h41. O fim da escala 6x1, 6 dias trabalhados e 1 de folga, foi aprovado pela Câmara dos Deputados e segue agora para análise e votação no Senado. A matéria é de Janete Araújo. É o presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores Regional Vale do Aço. Ele defende que a PEC aprovada na quarta-feira na Câmara dos Deputados deve também ser aprovada junto ao Senado. Bom dia, Janete Araújo. Bom dia a você, ouvinte da Jovem Pan. A jornada de trabalho, ela sempre foi um tema central na luta da classe trabalhadora e a CUT nunca se furtou a travar essa luta. A redução da jornada sem redução do salário é pauta da CUT há muitos anos. E aí a gente percebe cada vez mais que a defesa do fim da escala 6x1 ela é considerada bastante humana, porque é uma escala desumana trabalhar 6 dias e folgar apenas 1. O trabalhador não vive para trabalhar, ele trabalha para viver. E aí é preciso garantir descanso digno, convívio familiar e social, lazer, estudo e prática religiosa, que muitas vezes os trabalhadores não têm, assim como não têm os trabalhadores que estão fixados numa jornada, como é o caso dos trabalhadores da Peran. Mas é importante ter descanso digno e também dignidade. Kleber, mas tem essa questão aí alegada pelas empresas, indústrias, de que o fim da escala 6x1 pode trazer desemprego. A gente sempre lutou e aí os patrões sempre disseram que se acabar com a escala 6x1, as empresas vão ter que contratar mais, vão quebrar. Isso já é uma falácia antiga entre os patrões, porque na época da CLT também, quando foi instituir as férias, o 13º, o discurso era o mesmo, e pelo contrário as empresas não quebraram. Há pouco mais de um ano e meio atrás, algumas empresas do Brasil fizeram um estudo e fizeram como piloto a implantação de uma jornada 4x3, trabalha 4 e folga 3 dias, e metade dessas empresas mantiveram essa jornada depois de um ano, porque perceberam que aumentou a produtividade, aumentou a satisfação e reduziu o adoecimento entre os trabalhadores. Uma discussão que está muito em voga ultimamente é a saúde mental dos trabalhadores. É uma legislação que está em debate, a gente precisa discutir isso e, com certeza, o trabalhador descansado, ele tem condições de produzir mais. Então, a importância dessa discussão da jornada, e os patrões o que tem que pensar é na redução da sua margem de lucro, porque não dá para poder tratar o trabalhador como se fosse uma laranja que puxa, que suga o seu caldo, depois joga fora e substitui para o outro. O fim da escala 6x1, redução da jornada sem redução do salário, ela aumenta a produtividade, reduz o adoecimento dos trabalhadores e ela não quebra a empresa e ela não gera desemprego. Agora que a PEC passou na Câmara, você acredita então que vai passar também no Senado, vai ser aprovada também no Senado? Já passou no Congresso e vamos agora pressionar o Senado para que também passe no Senado. A gente viu, inclusive, deputados que eram contra, mas ou por oportunismo ou porque sentiram a pressão popular, porque caiu na graça do povo brasileiro o fim da escala 6x1, eles agora votaram a favor do fim dessa jornada 6x1. Repórter Janete Araújo. O 16º Workshop de Saúde e Segurança Ocupacional e de Processos promovido pela ABM no Vale do Aço reuniu mais de 700 participantes em Ipatinga para discutir segurança, saúde ocupacional e tecnologia no ambiente industrial. Quem traz mais detalhes é Márcio Silva, gerente técnico da ABM. Nos deixa muito orgulhoso porque nós atingimos todos os recordes de participação, recordes de patrocínio. Então é um evento que trouxe um nível de conhecimento muito maior em termos de segurança, saúde ocupacional e de processo para toda a região do Vale do Aço. Tivemos uma palestra falando sobre saúde mental, falando sobre
ações que deveríamos tomar, né, para ter um ambiente de trabalho melhor. Tivemos um painel em que a alta liderança das empresas pôde conversar sobre essa questão da saúde mental, quais são as ações que as empresas estão tomando. Essa edição ela pôde trazer esse conhecimento de como que as empresas estão trazendo a tecnologia para melhorar a segurança. Então, acho que esse é o ponto principal, né, o grande diferencial dessa edição é fazer essa abordagem. Marcelo Chiara, presidente da Uzi Minas, que foi escolhida como empresa âncora desta edição, também falou sobre o evento. Tem uma importância transcendente para a nossa indústria, para todos os sectores, porque é uma oportunidade única onde as experiências, o conhecimento, a vontade de interagir para melhorar nossas condições de trabalho, melhorar nosso ambiente de segurança nas operações, vira a prioridade absoluta. Um momento de reflexão, um momento de trabalho conjunto, é uma ótima oportunidade que já é referência no Vale do Aço, em Minas Gerais e no Brasil todo. O tabagismo continua sendo um dos maiores desafios da saúde pública no mundo, responsável por milhares de mortes todos os anos e diretamente ligado ao desenvolvimento de diversas doenças graves. Quem traz mais informações sobre o assunto é a repórter Bianca Garcia. Ao Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado em 31 de maio, o pneumologista Marcos Cota fala sobre as consequências do uso do cigarro para o organismo e os impactos causados à saúde. O cigarro ele acomete principalmente o sistema respiratório, desde as vias aéreas altas, causando tosse, irritabilidade na garganta, até as vias aéreas baixas, causando bronquite, um processo inflamatório, e uma destruição das células pulmonares, que são chamados alvéolos, causando um chamado enfisema, com certa disfuncionalidade. Então, são esses danos ao pulmão, mas o cigarro ele causa doenças sistêmicas, como o próprio AVC, podem ser cardiológicas, como o infarto, podem ser também periféricas, como as oclusões das artérias causando dor ao andar, que a gente chama de claudicação. Tem muita gente que acredita que fumar pouco não faz mal. É verdade isso de que existe uma quantidade segura de cigarro? Não, não existe isso. O dano que o cigarro causa, ele varia de pessoa a pessoa. Tem muitas pessoas que fumaram pouco e tem um grande dano pulmonar. E dependendo do histórico genético, né, da história familiar dessa pessoa, podem estar muito mais sujeitos a ter infartos, ter AVC, ter doenças oclusivas periféricas. E em relação ao fumante passivo, quais são os riscos para a saúde de uma pessoa que tem contato muito frequente com uma pessoa fumante? Eles têm um risco muito semelhante a quem fumou mesmo. Por exemplo, a esposa que convive com o marido que fuma o dia inteiro, dentro de casa, dentro do quarto, ambiente fechado. Não é só o tabagismo ativo que vai causar o dano. A fumaça proveniente do tabagismo passivo também causa o mesmo dano, né? A depender de pessoa a pessoa, pode ter uma complicação muito significativa para a sua saúde. Quais são os primeiros sinais ali de que a saúde está sendo afetada? O paciente começa a ter uma tosse com irritação. Essa tosse tem sempre uma secreção, aquele pigarro. Ele perde a capacidade cardiopulmonar, então a capacidade de exercício dele vai caindo de forma lenta e progressiva. E o fumante ele é muito negligenciador, então ele vai reduzindo sem perceber sua atividade de vida, até chegar a um certo ponto que ele pode ir numa internação, num processo de exacerbação por uma infecção, até um declínio funcional muito importante, precisando até de oxigênio de forma crônica. Para quem para de fumar, quais são os resultados mais rápidos? O que exatamente isso vai trazer para a vida da pessoa? Benefício imediato, até mesmo pelo convívio em sociedade. Você pode aí participar de ambientes que são proibidos para o tabagismo. A questão do cheiro que fica, o paciente passa de ter esse cheiro, ele começa a ter melhor capacidade de sentir o gosto, ele melhora o seu olfato, ele melhora as questões da irritabilidade da via aérea, aquela tosse, aquele pigarro, e isso aí de forma rápida. Além disso, os benefícios a longo prazo. O cigarro, ele geralmente domina a vida desse tabagista. Do acordar ao dormir, todas as ações são ditadas pelo cigarro. Acordou, fuma. Tomou café, fuma. Passou em frente ao bar, compra cigarro e fuma. Repórter Bianca Garcia.
Agora, a previsão do tempo para hoje, sábado, dia 30 de maio, na região do Vale do Aço. A previsão é de sol aparecendo entre muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Jaguaraçu, a previsão é de sol aparecendo entre nuvens, períodos com muita nebulosidade ao longo do dia e à noite. A temperatura mínima pode chegar aos 17 graus, enquanto a máxima deve atingir os 23 graus. Em Belo Oriente, a previsão é de um dia de sol aparecendo entre muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com nebulosidade. A temperatura mínima pode ser de 19 graus, enquanto a máxima pode atingir os 23 graus. Para saber da temperatura de sua cidade e de outras regiões do país, acesse climatempo.com.br. E no próximo bloco do Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, você vai ouvir: Grupo Coelho Diniz nega a demolição do Colégio Angélica. Manhã da Pan, de segunda a sábado, de 8 ao meio-dia, com o Vander Martins. Oferecimento: Cicobi Vale do Aço e Dinalto, seu mundo Fiat com oportunidades especiais para você. Tem ano que passa e tem ano que marca. Em 2026, o Cicobi Vale do Aço celebra 60 anos de uma história construída com pessoas. São 6 décadas acreditando no trabalho coletivo, no desenvolvimento da nossa região e na força de quem caminha junto. Aqui, cada conquista é compartilhada, cada sonho é levado a sério e cada associado faz parte dessa história. 60 anos não são apenas números, são vidas impactadas, comunidades fortalecidas e um futuro que continua sendo construído juntos. Cicobi Vale do Aço, sempre com você. A Operação Giro Rápido continua na Dinalto. Ainda dá tempo de aproveitar condições imperdíveis para sair de carro novo à pronta entrega. Fiat Pulse Abarth, Crono CVT e mais. Carros a partir de 86.990. Supervalorização do seu usado na troca. Negociação facilitada e condições exclusivas. Durante toda a campanha você garante emplacamento grátis da compra do seu carro zero. Mas atenção, são unidades limitadas e a ação vai somente até o fim do mês. Operação Giro Rápido. Sua próxima conquista está aqui. Quer se preparar de verdade para o vestibular? No Vetor você encontra os melhores professores, material Bernoulli, monitoria individualizada e salas climatizadas para estudar com conforto. E ainda tem espaço individual na biblioteca para focar nos estudos. Tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Vetor, o caminho mais fácil para entrar nas melhores universidades do Brasil. Matrículas abertas. Fale agora mesmo pelo WhatsApp 319-9388-7335. Vetor, aqui seu futuro começa hoje. O amor está no ar e o Dia dos Namorados merece um presente à altura desse sentimento. Na Óticas Visão, você encontra novidades exclusivas, coleções e marcas apaixonantes. Prada, Versace, Swarovski, Lacoste, Calvin Klein e outras. Óticas Visão, porque amar também é enxergar cada detalhe de quem faz a vida valer a pena. Rua Diamantina 146 e Poços de Caldas 57A, Centro, Ipatinga. Tem um evento e não sabe onde se maquiar? Na Makeup Pro Ipatinga, você sai pronta em apenas 30 minutos. Maquiagem profissional por só R$ 89,90. Agende agora, 319-9700-8040. Makeup Pro, pronta, rápida e impecável. Churrasco, uma paixão nacional. E se for da Horto Grill, é paixão pra vida toda. Pensando nisso, a Jovem Pan se junta à churrascaria Horto Grill para compartilhar essa paixão com você. Que tal saborear o melhor rodízio de carnes da região e ainda levar acompanhante? Gostou da ideia, né? Então não espere mais. Mande agora mesmo a sua mensagem no WhatsApp da Pan 4042-1035 e participe. Já estamos de volta, Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, e a hora certa 7h55. Repetindo, 7 horas 55 minutos. O Grupo Coelho Diniz, que comprou a propriedade onde está localizado o prédio histórico do antigo Colégio Angélica no centro de Coronel Fabriciano, falou se pretende ou não demolir a construção. Confira na reportagem de Bruna Lage.
simbólico chegou a ser anunciado para hoje em frente ao colégio, demonstrando a insatisfação de moradores e ex-alunos. Entretanto, conforme divulgado pela empresa, não há motivo para alarde. O vereador Zezinho Sintrocel, de Coronel Fabriciano, conversou comigo sobre o caso e deu detalhes do que foi informado por representantes do Coelho Diniz. Então, nós estivemos em Belo Horizonte na semana passada. Nós fomos surpreendidos aqui na cidade de Coronel Fabriciano com o boato da venda do imóvel ali do Colégio Angélica e que o mesmo seria demolido. Isso gerou uma certa comoção na sociedade e eu fui atrás do grupo Coelho Diniz, que me confirmou, realmente a compra do referido imóvel, mas que no momento não tem nenhum planejamento ali para aquela área e que qualquer investimento a ser feito na área onde fica o Colégio Angélica será comunicado à sociedade e também aos órgãos competentes. Em primeiro lugar, a gente tem que ressaltar que o Colégio Angélica é um patrimônio tombado do município de Coronel Fabriciano. E agora a gente precisa de ver o interesse do município, em estar fazendo algum investimento no Colégio Angélica, seja ele para fazer uma biblioteca, um museu, um teatro ou algo nesse sentido relacionado à cultura, mas a gente precisa de uma manifestação do Executivo Municipal para iniciar essa tratativa junto ao grupo do Coelho Diniz. Nosso mandato está à disposição para estar chegando em um denominador comum em benefício da nossa população. Eu conversei com o vereador de Coronel Fabriciano, Zezinho Sintrocel. A cidade de Ipatinga recebe hoje o Festival Ares 2026, evento gratuito que reúne atrações culturais, gastronomia, música, lazer e ações voltadas ao bem-estar animal no Parque Ipanema. A iniciativa também busca incentivar a ocupação dos espaços públicos, fortalecer a economia criativa e valorizar artistas e produtores locais, como você acompanha com Bianca Garcia. De Cultura, Esporte e Lazer, Carlão Oliveira, comenta sobre a importância das ações culturais gratuitas para a população. Sábado, dia 30, a partir de 14 horas e até as 22 horas, o Parque Ipanema vai ter amplamente uma movimentação com muita cultura, gastronomia de alta qualidade, música, entretenimento, espaço pet, envolvendo atividades diversas proporcionadas pelo Festival Ares, que faz um evento dessa magnitude acontecer em Ipatinga, no Parque Ipanema, sem nenhum custo entre as atividades diversas, atrações teatrais, por exemplo, já na parte da tarde com a abertura do evento com o pessoal do Circo Full. Aí teremos na seguida as apresentações das bandas Polaroid, Forró do Biscoito, Compadre Nestor e Segue o Síndico. São todas atrações muito conhecidas que estarão se apresentando durante tarde e noite em toda a extensão do nosso Parque Ipanema. E termina agora o Jornal da Manhã, edição Vale do Aço. Faça contato pelo WhatsApp no número 31 442 1035. Estaremos de volta na segunda-feira, dia 1 de junho, a partir das 7h30 da manhã, com o Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, a notícia em primeiro lugar. Um ótimo sábado e até segunda. Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.